Fala, galera! Aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas, e estou aqui para continuarmos geometria plana. Galera, iremos entrar no assunto de semelhanças, seja teorema de Tales, seja figuras semelhantes. Vocês vão aprender um conceito de razão de semelhança. Galera, aula muito importante do módulo. Sugiro que vocês prestem atenção e fiquem comigo até o final. Quem não se inscreveu ainda no canal, botãozão vermelho embaixo escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal e ajude esse projeto. Deixa aquele seu like maroto se você gostar do vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para o nosso feedback. Galera, sem mais delongas, vem comigo. Geometria plana, aula número 6. Galera, vamos então começar essa aula número 6 abordando um teorema muito importante na geometria plana, que é o teorema de Tales. Professor, o que diz o teorema de Tales? O teorema de Tales diz que se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Bom, galera, para a gente poder interpretar o que eu acabei de falar com vocês, eu trouxe uma figura aqui, onde vocês podem observar um feixe de retas paralelas, que são as retas R, S, T e U, cortada por duas transversais, as retas B e a reta A. Galera, então o que diz o teorema de Tales? Ele diz que os segmentos determinados sobre a primeira reta transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Então vamos ver, pessoal, esses comprimentos correspondentes em que eu comentei com vocês. Então vamos lá. Esse comprimento aqui da reta A, ele tem o valor de x mais 1. O comprimento correspondente dele da reta B é o comprimento 8. Então x mais 1 está para 8, ou seja, dividido por 8. Assim como o comprimento correspondente à reta A, entre a reta S e a reta T, é 3. Já o da B é 6. Então, 3 está para 6. Assim como, por analogia, y menos 1 está para 10. Galera, fazendo uma regra de 3 simples aqui, a gente vai ter que x mais 1 vezes 6 é igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. 24 menos 6 dá 18. Então, eu vou ter que 6x é igual a 18, x é igual a 3. Fazendo a mesma multiplicação cruzada para encontrar o valor de y, eu encontro que y é igual a 6. Então tá aí para vocês o teorema de Tales, no qual ele nos diz que duas retas cortando um feixe de retas paralelas carregam proporcionalidades. Bom, pessoal, dito isso, vamos entrar agora nas figuras semelhantes. E as figuras semelhantes, elas acontecem quando é necessário atingir dois objetivos para que duas figuras sejam semelhantes. Então, o primeiro é que as medidas dos ângulos correspondentes, eles têm que ser iguais. E a segunda é que a medida dos segmentos correspondentes, eles têm que ser proporcionais. Bom, pessoal, dito isso, eu trouxe um exemplo para vocês. Seja um retângulo de lados 2 e 3,
e um outro retângulo de lados 4 e 6. Aí eu pergunto para vocês, essas duas figuras carregam as duas condições de figuras semelhantes? Vamos relembrar qual que é a primeira condição. As medidas dos ângulos correspondentes são iguais. Então, sim, esses dois retângulos carregam essa condição, pois todos os seus ângulos são iguais a 90 graus. O segundo, as medidas dos segmentos correspondentes têm que ser proporcionais. Então, galera, vamos verificar aqui, ó. Vamos fazer o AB sobre o A'B. Vai dar 3 sobre 6, que vai ser igual a 1 meio. Vamos ver agora o BC sobre o B'C'. Vai dar 2 sobre 4, vai dar 1 meio. Assim vai acontecer também se a gente fizer o CD por C'D' e o AD por A'D', todos eles dando 1 meio. Galera, então as duas condições estão respeitadas e nós podemos dizer que essas duas figuras são semelhantes. E esse 1 meio, professor, ele tem algum significado especial? Tem. Esse 1 meio, ele tem uma nomenclatura especial que se chama a razão de semelhança. Então, a razão de semelhança entre essas duas figuras é de 1:2 ou 1 meio. Pessoal, dito este primeiro exemplo, vamos analisar aqui um segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Então, agora eu tenho dois triângulos, aonde os dois triângulos possuem os vértices A, B, C e os vértices X, Y, Z. Os lados dos triângulos, as medidas dos lados estão representadas nas figuras e os ângulos internos também, através da letra A, B e C. Então, pessoal, vamos verificar se essas figuras são semelhantes. Novamente, para elas serem semelhantes, nós temos que atender duas condições. Vamos analisar a primeira. As medidas dos ângulos correspondentes são iguais. Galera, como podemos ver na figura, temos os ângulos A nos dois triângulos, o ângulo B nos dois triângulos e o ângulo C nos dois triângulos. Então, primeira condição foi estabelecida. Galera, vamos verificar a segunda condição. As medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Então, pessoal, vamos verificar aqui. Ó, vamos lá. Entre o ângulo A e B, eu tenho 3 centímetros na primeira figura. E entre o ângulo A e B da segunda figura, eu tenho 9 centímetros. Galera, 3 sobre 9 dá 1/3. Então, beleza. Agora vamos analisar a medida entre os ângulos A e C na primeira figura, que dá 5, e A e C na segunda figura, que dá 15. Galera, 5 sobre 15 é 1/3. Então, novamente, eu tenho 1/3. Pessoal, agora vamos analisar a hipotenusa. Hipotenusa não, porque não necessariamente esse triângulo é retângulo, mas vamos analisar a medida entre os ângulos B e C. Entre B e C eu tenho 6 no primeiro triângulo e 18 no segundo triângulo, dando isso daí igual a 1/3. Então, galera, a segunda condição foi estabelecida, ou seja, as medidas dos segmentos correspondentes elas são proporcionais a 1/3, a 1:3, e podemos dizer que 1/3 é a nossa razão de semelhança. Tá beleza, galera? Vamos lá então. Eu trouxe uma observação aqui para vocês. A razão entre os perímetros das figuras semelhantes é igual à razão de semelhança. E além disso, pessoal, eu trago a segunda observação que diz que a razão entre áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. E também que a razão entre volumes de figuras semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. Galera, então tá aí o que vocês precisam saber sobre semelhança.
que se enquadra em Teorema de Tales e figuras semelhantes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like para o vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, eu relembro vocês que se inscrevam. O botãozão vermelho aí embaixo, inscrito, inscreva-se. É muito importante para o nosso crescimento. Galera, fico agradecido à atenção. Espero que o vídeo tenha sido útil para que vocês possam continuar no processo de aprendizagem. E eu fui!